Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas Leves com o Dr. Márcios Vinícius. Aqui a gente vai falar sobre tratamento da obesidade, cirurgia bariátrica, assuntos relacionados realmente a essa doença crônica, que no primeiro episódio a gente já falou um pouquinho sobre o que é obesidade. O Dr. Márcios Vinícius é médico especialista em endoscopia e cirurgia bariátrica, diretor técnico do IEG, o Instituto Especialista no Tratamento da Obesidade. Dr. Márcios Vinícius, seja muito bem-vindo. Maria Gabriela, mais uma vez, obrigado aqui por nos receber aqui, para a gente bater um papo muito agradável aqui. O pessoal tem gostado aqui, porque a gente está esclarecendo um monte de dúvidas, né, que o pessoal tem sobre o tratamento da obesidade e, na verdade, até ajudando a mitigar esse estigma, né, sobre a doença, porque as pessoas, muitas vezes, elas se consideram incapazes de conseguir realizar o tratamento, elas ficam muito frustradas, elas não sabem na onde e o que fazer. E aqui a gente tem ajudado já um tanto de pessoas aí que nos têm dado retorno sobre os esclarecimentos que a gente tem prestado aqui. Nossa, que coisa boa. Não, e é tão interessante que o podcast chame Conversas Leves para trazer uma leveza, um acolhimento para essas pessoas que vivem, às vezes, uma vida de incertezas, né? Tem medo de falar sobre isso, de aceitar essa situação. No episódio anterior, a gente falou sobre balão intragástrico e gastroplastia endoscópica, isso. Uhum. E surgiram algumas dúvidas. Então, hoje, adiantando o nosso tema, a gente vai falar sobre os medicamentos associados ao balão intragástrico e à gastroplastia endoscópica e também a cirurgia bariátrica. Acredito eu que seja um dos temas mais procurados também, né? Que gere mais curiosidade. Isso. E as técnicas da cirurgia bariátrica, porque não é só uma. Isso. Às vezes as pessoas acham que cirurgia bariátrica é tudo igual. Exatamente. Inclusive, assim, elas sempre vêm com uma... Eles falam de cirurgia bariátrica e acham que cirurgia bariátrica, pronto, é uma técnica só. É algo só que se faz. Uhum. Inclusive, muitas pessoas, elas carregam também um conceito sobre grampeamento. Viu? Fulano fez um grampeamento no estômago. O que seria esse Não grampeamento? tem essa técnica grampeamento. Não tenha só grampear. A cirurgia bariátrica, ela já vem de muitos anos, sabe, Maria Gabriela? Não foi de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. A cirurgia bariátrica, ela tem aproximadamente 75 anos, já que você começou a fazer cirurgia bariátrica no mundo. Não é de agora. Num podcast passado, eu falei que a gente tinha também que elogiar os endocrinologistas, porque eles nunca desistiram do tratamento da obesidade com medicamentos. Isso é verdade, porque os medicamentos, você passou por uma série de tratamentos com medicamentos, de testes, e até se chegar nos medicamentos modernos que a gente tem no dia de hoje. Isso há muitos anos já também. A cirurgia bariátrica também, há muitos anos também, a gente também tem que enaltecer os cirurgiões. E os cirurgiões que enxergaram isso no tratamento da obesidade, como é que se faria esse tratamento da obesidade. Para a evolução da técnica da cirurgia bariátrica nos dias de hoje, foi um longo caminho percorrido. E também se tiveram vários tropeços nesses caminhos percorridos. Porque a grande maioria dessas técnicas que foram feitas nesse passado, há muitos anos atrás, foram técnicas abandonadas. Porque elas tinham muita repercussão negativa, tinham várias complicações. Então, pacientes ficavam com diarreias incapacitantes. Então, realmente teve uma grande evolução na cirurgia bariátrica. As técnicas realizadas hoje, elas não apareceram há pouco tempo, foram fruto já de técnicas desenvolvidas há muitos e muitos anos, por muitos cirurgiões, já várias gerações de cirurgiões, que realmente se comprometeram com esse tratamento. No Brasil, ela chegou aproximadamente aí 25 anos atrás, que se começou, na verdade, no mundo, né, que se começou há 30 anos, mais ou menos, que se começou com mais força no mundo, a técnica de cirurgia bariátrica. Deixa eu tirar uma dúvida, doutor. A gente falou sobre o balão, né, e sobre a gastroplastia, mas agora você falou também dos medicamentos associados, né, sobre o papel também dos endócrinos. Eu queria entender
por que mesmo passando pelo tratamento existe essa associação medicamentosa? É sempre os pacientes que vão até você, eles já têm consciência de que é necessário medicamento, mesmo quando faz o tratamento? Como que funciona essa associação? Isso. Com relação a cirurgia, a tratamento medicamentoso, tratamento endoscópico da obesidade com balão intragástrico, os pacientes eles chegam muitas vezes procurando um tratamento. Eles querem, eu quero realizar um tratamento, e eles têm uma ideia, eles falam, eu escutei uma pessoa, ou eu vi sobre esse assunto, como é que é feito, né, o tratamento. A gente também conversou anteriormente sobre como é que é feito o tratamento atualmente da obesidade. Né? Porque você tem cirurgia, você tem balão intragástrico, você tem gastroplastia endoscópica, você tem os medicamentos atualmente. O tratamento é multimodal. Muitas vezes se começa, a pessoa tem que ir na consulta, porque na consulta vai se amadurecer sobre o que pode ser feito, vai se classificar a obesidade da pessoa para saber o que se cabe de tratamento. Agora, quanto ao tratamento do endoscópico e o tratamento com medicamentos, isso realmente é desenvolvido na consulta. Porque o tratamento com o balão intragástrico, por exemplo, a pessoa, o que o balão vai fazer? Ele vai mudar algo lá dentro? Ele vai mudar a anatomia? Ele vai fazer alguma mudança? Não. Ele vai ajudar a pessoa a fazer mudança no comportamento e nos hábitos alimentares. Porque sozinha é difícil conseguir fazer. É difícil conseguir mudar a forma de alimentar, porque isso é a forma que ela aprendeu, isso é a forma que ela gosta. Né? Como a gente conversou, os sintomas da obesidade, ao contrário de outras doenças, que os sintomas muitas vezes são muito agradáveis, da obesidade os sintomas são muito agradáveis, né? Porque vai dar vontade de comer, vai comer aquilo que ela gosta, né? Aquilo que ela tem desejo de comer. Então, na verdade, a gente na consulta vai realmente conversar sobre tudo isso e vai ajudar a decidir, a dar ferramentas para que a pessoa decida com relação ao tratamento. Porque pode-se começar com balão intragástrico, fazer essa mudança no comportamento alimentar, como a gente estava falando aqui agora, acompanhado com a equipe multiprofissional, com a nutricionista, com o médico, muitas vezes com a psicóloga, o personal trainer, né, o profissional da educação física. Então, muitas vezes precisa dessa equipe. Com o balão a gente vai conseguir fazer isso, né, de tal forma que a pessoa vai agir e ela vai conseguir repetir tudo isso. Aí depois, o medicamento ele pode entrar no segundo momento. Isso se for escolhido a forma de tratamento com balão intragástrico e depois medicamento. Mas também pode ser escolhido isoladamente, só balão, isoladamente, só o medicamento, como também pode começar com medicamento também, a pessoa perder peso e de repente ela quer fazer o desmame do medicamento usando o balão intragástrico depois, para que ela realmente, porque o remédio ajudou ela a perder um peso inicial e depois ela tem condições depois, que eu digo condições físicas e tem indicação de colocar o balão intragástrico depois, uma segunda avaliação, ela colocar o balão intragástrico para partir para a mudança de comportamento. Porque muitas vezes com o medicamento age muitas vezes na pessoa, né, de tal forma que ela às vezes não consegue adquirir aquele hábito. Porque o remédio que às vezes vai fazer ela perder o apetite, vai ficar mais com saciedade mais precoce. Né? Então, mas se ela também estiver acompanhando com a equipe multidisciplinar, é possível de fazer. Mas lembrando que o medicamento ele atua em alguns hormônios diretamente e acaba que ele toma conta, né, dessa participação dos hormônios ali e eles acabam sendo fornecidos, né, através dos análises de LP1, que são esses medicamentos. Tá? Então, mas é possível. É realmente um processo, então, um processo, né? Não tem como, da forma como você falou, né, que não existe uma regra, vai da consulta, a importância da consulta. Já aconteceu de algum paciente chegar lá no seu consultório e já ter se consultado pelo Google, pelo ChatGPT, chegar em você e falar, quero fazer tal procedimento. E pronto, assim, não quer nem saber a sua opinião. A grande maioria, assim, eles se informam lá antes, eles já chegam e falam assim, tudo que o senhor falou eu já sabia. Muitos. Mas aí depois a gente vai esclarecendo e contando realmente, porque a experiência e a prática, isso conta muito, porque a gente vê lá escrito alguma coisa, vê como é que aconteceu com a pessoa, e foi ruim para um, foi bom para outro, e às vezes uma só informação
vira 100% para a pessoa, tanto do lado positivo quanto do negativo. Fala assim, olha, deu muito certo para minha amiga, ou deu muito errado para minha amiga, né? E aí, mas na consulta é que a gente vai contar a prática, como é que acontece, né? De forma prática e com muito pé no chão, contando para as pessoas sobre esse processo. Mas chegam sim as pessoas lá com as informações, eles já fizeram já essas pré-consultas, porque acontece isso hoje, graças a Deus, aí tem uma facilidade das informações hoje, né? Elas chegam muito fácil para a gente. Mas também, Maria Gabriela, tem chegado agora os pacientes que já passaram por tratamentos com os medicamentos e que não já testaram os medicamentos também e que não tiveram muitos resultados ou tiveram efeitos colaterais ou aconteceu já de perder um peso, depois elas começam a reganhar, elas querem um outro tratamento para poder ajudar, porque aí sim começa o multimodal, né? O tratamento ele começa a ser associado, começou de uma forma e de agora eu quero atuar de outra forma, eu quero debelar as possíveis causas, né, que possa estar me acometendo com relação à doença obesidade. Então acontece das pessoas chegarem com assim dessas mais diversas formas, né, bem informadas ou com informações equivocadas, mas sempre chegam dessa forma. Entendi. Você falou que muitas vezes, né, as pessoas iniciam um tratamento com medicamento e o medicamento dá aquela sensação de saciedade, a pessoa não sente fome, então acaba emagrecendo, mas aí depois sem o medicamento, ela retorna aquele hábito e então vai atrás também. E uma das opções é utilizar o balão, né, para ter um hábito melhor, né, para ajudar na nova rotina. E aí eu queria entender se o contrário também existe, a pessoa colocar o balão, tirar o balão e depois utilizar o medicamento ou então usar ao mesmo tempo. É possível de usar no mesmo tempo, inclusive. A gente começa o tratamento com balão, às vezes o resultado não é tão legal, a gente viu que é possível de entrar com medicamento. Sim, é possível. O resultado não é tão legal, quer dizer que o tratamento não está funcionando? Não funcionando, que ele está funcionando porque os mecanismos que o paciente tem de sintomas são os mecanismos que estão ali funcionando, né? O procedimento está funcionando, só que a pessoa acaba que ela não está tendo tantos resultados assim. Provavelmente, como acontece até com a cirurgia bariátrica, está lá a cirurgia bariátrica, o estômago está lá cortado, o intestino está desviado e a pessoa começa a ganhar o peso. Da mesma forma também acontece com outros tratamentos. Aí o que acontece nessas situações? Então aí a gente associa uma outra forma, a gente faz uma outra abordagem para tentar bloquear aqueles mecanismos da obesidade. Como a gente falou, ela é multifatorial. De repente, e só que ela é multifatorial, só que pode ser que ela seja predominante aquele tipo de mecanismo diferente que é na outra pessoa. Então, por isso que a gente, né, em algumas situações pontuais, a gente tem que estar preparado no tratamento da obesidade. De repente, aquele tratamento que a gente destinou ser um tratamento que tem uma grande possibilidade de dar certo, mas de repente a gente não tem um resultado tão bacana, a gente tem que associar. Então, é possível de usar o medicamento tanto antes, quanto durante, quanto após. Isso vai depender muito da consulta. Entendi. Você usou uma expressão que eu achei interessante, né? Que é tantos resultados assim. Começa um tratamento e não está tendo tantos resultados assim. O que seria o tantos resultados? A gente consegue prever quantos quilos a pessoa vai perder? A gente tem uma expectativa de perca de peso nas formas de tratamento. Com balão intragástrico, por exemplo, isso de estatística de trabalhos, de meta-análise, que meta-análise leva em consideração vários trabalhos e faz um compilado de perca de peso. Porque não pode sair assim de uma pessoa e falar assim, eu consigo ter 30% de perca de peso, outro 50%. Não, isso realmente tem que ser algo muito sério. No balão intragástrico, tem uma expectativa de perca de peso ali aproximadamente de 15% a 20% do peso corporal total. Essa é uma expectativa, não quer dizer que vai ser exatamente assim para todo mundo. Mas essa é a expectativa com balão. Pode ter pessoa que não perca nada? Pode ter, pode acontecer. E de repente a pessoa ter um insucesso com o tratamento. Mas a grande maioria, a perca de peso é nessa faixa de perca de peso. Com a cirurgia bariátrica, a perca de peso aproximadamente ali em torno de
25%, 30%, alguns até mais do que isso. É uma média. Não quer dizer que exatamente vai ser dessa forma, não. Com medicamento, eles falam que pode ter uma perca de peso, dependendo do tipo de medicamento, 10%, 12%, 15%, 18%, né, de perca de peso. Com medicamento, a gente, de compilado de população, assim, de grande número de população, a gente tem os trabalhos não são tão antigos assim que a gente tem, mas a gente tem muita informação do que foi feito na indústria, do que tem de bula, que é um grupo selecionado de pacientes, que eles fazem o tratamento muito ali próximo do ideal, né, que é usar o medicamento na dose certa, acompanhado dos profissionais. Então naquele grupo que a indústria está acompanhando, que ela dá o medicamento e se acompanha esse paciente muito bem, ele recebe o medicamento na dose certa, no tempo certo. Então, se mostrou um resultado muito bacana quando é feito dessa forma, né? Então, as pessoas, para terem um resultado também com o medicamento, elas têm que ter um acompanhamento adequado com o profissional. Não é simplesmente, vou fazer o remédio aqui agora, que o resultado, todo mundo está tendo um resultado legal, e vou ter um resultado bacana. Então, aí começa a fazer o uso errado do medicamento também. Porque ela já quer começar da dose mais alta, ela já não quer começar da dose mais baixa, então ela tem uma chance maior de já fazer uma resistência com aquele medicamento, ao invés de deixar o organismo, ela passa muito mal no início, mas depois já adapta com ele muito rápido, e depois já não tem resultado. Então, por isso que precisa de um profissional que tem experiência no tratamento, para acompanhar nas diferentes formas de tratamento, para se tomar a decisão no que vai ser feito de tratamento, né? E ter o acompanhamento certo, porque além disso tudo, Maria Gabriela, a gente pode ter efeitos colaterais com todas as formas de tratamento. Então o médico também tem que estar preparado também para as complicações que podem acontecer e tem que atuar. São complicações, a chance de acontecer as complicações, né, em todas as formas de tratamento pode acontecer, e sempre o desfecho final que todo mundo quer saber de morte se pode acontecer. Nós estamos lidando com tratamentos médicos e até de tomar medicamentos mais simples pode acontecer. Eu acho que você deve ter visto agora recentemente aí envolvimento de um medicamento muito usado para dor. Aí ele foi envolvido aí com autismo, né? Então as informações às vezes elas acontecem de forma assim, mas não é que vai acontecer isso com todo mundo, né? Porque, então assim, isso tem que ser avaliado. Então por isso que na consulta médica, o médico ele vai avaliar, vai conduzir, vai acompanhar os pacientes. A gente tem que saber filtrar também essas informações, né? Por isso que é tão importante a consulta. Às vezes já aconteceu de você ter um paciente e ele te manda uma mensagem perguntando, doutor, vi tal coisa. É verdade? Tem, sim. Né? Tem uns pacientes assim, e na verdade, muitos deles assimilam esses sintomas. Ele já não é nem... Ele nem me pergunta o que... Ele já escutou aquilo e às vezes ele já assimilou aqueles sintomas. Só que a gente sabe abordar, né? E sabe realmente conversar com os pacientes sobre isso. E tem que realmente ter um acompanhamento. Pode ter algumas situações que nós temos que intervir mais rapidamente ali. Né? Mas tem que ter um médico para acompanhar em todas as formas de tratamento. Os resultados acontecem, né? As decisões são tomadas baseadas em evidências muito robustas e sólidas, né, para a gente tomar as decisões de tratamento. Mas tem que ter um profissional ali que consiga acompanhar e saber lidar com tudo isso. Isso é muito importante porque também vai muito de você ter também um acolhimento para conduzir esse processo, porque eu imagino, uma pessoa vai atrás de um tratamento, aí decide fazer, por exemplo, ou o balão intragástrico ou então a gastroplastia. Ela é pega de surpresa se durante o tratamento acontece a associação do medicamento também? Não, isso já é previsto, né? Porque no tratamento eu já tenho que ter umas previsões do que eu posso fazer, eu tenho como eu lido com isso, eu tenho que saber o que é possível de utilizar. Eu tenho que realmente saber intervir nesses momentos, né? Então não seria
pego de surpresa, mas seria algo que acontece durante um tratamento, como, por exemplo, acontece algo mais simples no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Começa-se com um tratamento antibiótico. Você que é mãe, né, de um menininho de 2 anos, não é? Uhum. E aí, de repente, você começa a usar um remedinho lá, um antibiótico. O antibiótico não tá dando certo, nós vamos ter que... Aí já começa a não ter resultado. Nós vamos ter que trocar o antibiótico. Uhum. Não, o Pra José você Eduardo ver como ele é teve alergia à amoxicilina, você Isso, acredita? tá vendo? Isso aí, tá vendo? Começou com um tratamento, isso é muito comum. Aí, de repente, teve algum problema com aquele medicamento, nós vamos ter que modificá-lo. Então vamos Então, isso falar sobre acontece as com os tratamentos, né? complicações, Que que pode agora eu fiquei acontecer. preocupada. Não, Assim, não, da não, questão do... não precisa se preocupar. Por isso que tem que se procurar um profissional e não se preocupe com isso, porque essa é uma preocupação com o médico, sempre ele tá aqui ali na cabeça, assim, ó. E isso tem chance de acontecer. Então, a gente atenta através dos exames, através da consulta, da história clínica, porque lá na consulta a gente não vai simplesmente conversar sobre o tratamento, a gente vai procurar saber, olha, o que que tem isso, tem aquilo que impede de colocar, já me contando já ali naquela história, né, eu já sei. Como assim? Na história clínica que a História gente que faz, isso ou porque aquilo você na fala doenças consulta, prévias, isso, anamnese. exatamente, na anamnese, lá na anamnese a gente vai tentar realmente, ela já responde um questionáriozinho pra gente antes, sobre cirurgias prévias, sobre alergia, sobre os medicamentos. Então, a gente tenta tratar as complicações antes. Foi assim que eu aprendi, Maria Gabriela, desde a minha época de residência. Complicações a gente tem, mas a gente tenta tratá-las antes. Uhum. É melhor prevenir do que tratar, né? A Que é gente o que as trata elas pessoas antes, falam, né? os médicos Mais ou falam menos vai demais. cair aí, mas a gente trata já as complicações antes, sabe? Ó, vai acontecer isso, então eu já vou tentar o máximo possível evitar que ela aconteça. Mas E quais são as complicações mais esperadas, assim, mais comuns? nas cirurgias bariátricas a gente pode ter fístulas, né, que podem O que acontecer, são são fístulas? difíceis de acontecer, são aberturas que acontecem lá, não onde que foi feito, a gente estava falando sobre grampeamento, né, mas não tem cirurgia só, voltando só lá atrás, não tem só grampeamento, tem grampeamento e corte, porque hoje os grampeadores, eles facilitaram muito o procedimento cirúrgico, então se grampeia e corta, e pode ser que tenha um defeito anatômico que a gente não consegue visualizar, por exemplo, de vasos de irrigação de uma região. É uma região que a pessoa geneticamente ela tem uma deficiente de irrigação naquela área. Aí aquela área vai ficar mal irrigada. Aí para uma série da fisiopatologia, que é o desencadear de uma doença que vai acontecendo. Começa com um processo inflamatório, de um processo inflamatório já começa com isquemia, e com a isquemia pode ter uma abertura de um lugar. E pode extravasar conteúdo de dentro do estômago para dentro da cavidade. Isso é seríssimo. Entendi. E isso é na cirurgia bariátrica? Agora no balão intragástrico a gente pode ter uma perfuração no estômago, uma úlcera perfurada. Pode ter, é raro de acontecer, mas pode acontecer. De repente a pessoa, é uma reação que ela desenvolveu com o dispositivo, né? Pode acontecer, a gente protege o estômago, a gente faz uso de preventivos, mas alguma pessoa ou outra pode acontecer essas situações, né? É raro. Então, eu estava até pensando ainda há pouco nisso. Por exemplo, cirurgias bariátricas são realizadas centenas. Hoje, por exemplo, no Brasil foi realizado centenas. No mundo foi realizada milhares de cirurgias bariátricas. E tudo foi muito bem. Aí, de repente, tem uma complicação, a pessoa fica presa naquela complicação. Então, as complicações, a gente tem que ter em mente, e o médico sempre está em mente que podem acontecer. Só que a gente tem que ver o que vai trazer de benefício, né? Então, as pessoas às vezes, meu Deus, será que pode acontecer isso? Dificilmente vai acontecer. Na cirurgia bariátrica, se prende muito na cirurgia bariátrica, ela tem, até pouco tempo atrás, ela era feita por via aberta, por corte. Só fazia por corte a cirurgia. E aí, realmente, era uma cirurgia bem difícil de ser executada. O perfil do paciente também é um paciente mais complexo, né? Eram cirurgias demoradas. Uhum. Então, a gente tinha uma chance de complicação maior. Hoje em dia, a cirurgia é feita por videolaparoscopia, são 6 pequenos orifíciozinhos no abdômen, ao qual se faz a cirurgia.
Então, hoje, assim, o amadurecimento da técnica foi muito, muito grande, né, no decorrer desses anos. Então, hoje, a chance de complicação é muito baixa. Então, ela é um método mais invasivo. Então, ela tem uma chance um pouco maior de ter complicação. Balão intragástrico, por exemplo, é um método minimamente invasivo, que é feito por endoscopia. Entendi. Então, a chance de complicação é muito baixa. Agora, na gastroplastia endoscópica, também é feito por endoscopia. Né? Então, a chance de complicação também é muito baixa. E antes da gente entrar na cirurgia bariátrica, porque eu vi você organizando aqui, eu sei que você vai dar uma aula com imagens pra gente hoje sobre as algumas técnicas que aparecem ali. Ninguém sair na dúvida aqui sobre todo mundo ter ciência de que cirurgia bariátrica não é só uma técnica, Exatamente. né? São várias. Mas antes da gente entrar nisso, eu gostaria de entender também, a gente já falou sobre a associação medicamentosa na técnica do balão intragástrico e como que isso acontece na gastroplastia. Na gastroplastia endoscópica também. Gastroplastia endoscópica pode ser também necessário entrar com medicamento, porque a gente, apesar de bloquear o mecanismo, fazendo o procedimento lá no estômago, de repente a pessoa começou a ter recidiva da doença, ou o resultado não foi tão legal. Aí eu tenho que fazer, por exemplo, o medicamento poder ajudar, e o medicamento ele também vai otimizar muito isso. Então a gente vai aumentar, inclusive, a chance vai otimizar o resultado. A gente vai otimizar muito esse resultado, fazendo essas associações também. Você falou que podia acontecer o que mesmo na gastroplastia? Na gastroplastia, com relação ao resultado? Com relação... Da gente não ter um resultado tão legal na gastroplastia. O que não seria um resultado muito legal? Um resultado, assim, uma perca de peso abaixo de 10%. Tá? Então, seria um resultado não tão legal. É igual o balão, de 20% a 30% de perda de não, peso? O balão é em torno de 15% a 20%. A gastroplastia também é em torno disso também, né? Com a média de mais ou menos 18% de perca de peso. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente espera no período de 2 anos, né? Porque depois de 2 anos, se não teve mudança de comportamento de hábitos na gastroplastia, vai ter um reganho de peso. E o que acontece que algumas pessoas não chegam nesse nível de perda de peso e tem bem inferior, menos de 10%? O que acontece? Pergunta de milhões. Resposta de milhões. Porque a gente não tem um marcador exato qual que é o tipo de obesidade que cada pessoa tem. A gente tenta ser o mais certeiro, mas a gente não consegue identificar, olha, e o tipo de obesidade, se eu fizer o bloqueio desse mecanismo aqui, com medicamento nós vamos ter 100% de sucesso. A gente não consegue fazer. Então a gente faz o procedimento que tem uma chance bem razoável, estatisticamente tem uma chance bem razoável de ter resultado, mas pode ser que o resultado não seja tão legal. Entendi. Né? Isso, volto a repetir, a gente já falou várias vezes, isso para ficar muito claro, porque a cirurgia, apesar de cortar, de fazer aquele desvio todo, a pessoa pensa, olha, como é que fulano reganhou o peso, né, perdido? É correto eu afirmar que os melhores resultados vêm da cirurgia bariátrica? É correto. Cirurgia bariátrica, excelente método a cirurgia bariátrica para tratamento da doença obesidade. Então bora falar mais dela? Muito bacana, vamos lá. O que você preparou aí pra gente, doutor? Então, a gente, como a gente falou sobre a cirurgia bariátrica, tem muitos anos já que ela acontece, né? Na cirurgia bariátrica, na verdade, os medicamentos, eles aprenderam muito com a cirurgia bariátrica. Porque na cirurgia bariátrica, apesar de as pessoas acharem que é o cortar e amarrar e grampear, não é isso. Não é isso que a cirurgia bariátrica, não é por esse motivo que a pessoa perde peso. Ela perde peso porque a gente dificultou a absorção de alimentos, porque a gente liberou hormônios, esses hormônios que fizeram com que a pessoa diminuísse o apetite, aumentasse a desabsorção, né, também. Então, foram uma série de hormônios que foram liberados. Tanto que, por exemplo, as pessoas acham que o diabetes pós-cirurgia bariátrica, a solução dele acontece com a perca de peso. Os pacientes, muitos deles, eles acabam de operar, a glicose dele, antes dele perder o peso, já sai do hospital já com a glicemia já muito controlada. A maioria deles não dependeram mais do medicamento que eles estão tomando para obesidade. Por conta disso. Então, os medicamentos, eles aprenderam, a indústria aprendeu muito com a cirurgia bariátrica. Ela viu que com a cirurgia se liberava
determinados hormônios. Como que essa liberação hormonal, a cirurgia realmente tem um corte, Ela corta, certo? só que E como que libera os hormônios? esses hormônios... aqui. Tá aqui a cirurgia, o bypass, né? Bypass, a gente vai falar do bypass agora. Bypass é uma ponte. Bypass, traduzindo do inglês, bypass ponte. Eu estou fazendo uma ponte. Olha a ponte que eu fiz aqui antes. A comida, ela vinha aqui. O estômago, antes essa parte aqui do estômago, era grudada nessa aqui. Eu cortei, eu grampeei, é o grampinho aqui, né? Que o pessoal fala. Eu grampeei e cortei. Não, isso daqui é o estômago. Estômago, aqui o estômago. Aqui mostrando para vocês aqui, isso, bem colocado. Aqui era todo o estômago. Aqui já está operado, né? Mas o que aconteceu? Essa parte aqui do intestino, antes ela era emendada aqui. Essa parte antes ela emendava aqui. E a comida vinha toda, comia-se aqui, descia aqui nessa seta vermelha comida. Ela descia e descia por aqui, ó. E vinha aqui e descia todo no intestino. E passava no intestino. Inclusive nessa parte aqui passava todo o alimento. Passava por aqui. Aqui o fígado, né? Aqui o fígado, aqui a vesícula, aqui o intestino grosso. Então a comida passava toda por aqui. Depois ela passava. O que eu fiz depois da cirurgia? Eu peguei essa parte aqui e cortei. Cortei aqui. Aí essa parte que eu cortei, eu vou jogar ela lá em cima agora. Eu pulei. Agora, o alimento não vai passar mais por aqui. Por essa parte aqui. Ele já vai pular direto lá para o meio do intestino. Eu já pulei para o meio, porque antes o meio era aqui, ó. A comida caía aqui no meio. E agora está lá em cima. E além disso, de pular, de fazer esse bypass, essa ponte, eu vou fazer uma, que é a desabsorção, com isso eu vou diminuir a absorção, eu também vou fazer uma restrição. O quê? Como é que eu vou fazer? Eu cortei boa parte do estômago. O estômago agora só vai ficar só esse pequenininho aqui. É só essa parte aqui, o estômago agora. Então, com isso, os hormônios, a gente sabe que eles são liberados mais no final do intestino. Dependendo do tipo de comida que se come, principalmente os carboidratos refinados, eles são absorvidos bem no início. Então, se eles são absorvidos no início, eles não vão chegar aqui. Então, eles não vão liberar os hormônios. Então, o bypass é como se fosse, pode estar totalmente errado, é como se fosse utilizar a anatomia ao favor da cirurgia. Na verdade, a cirurgia, ela é hormonal. Ela não é isso aqui, os cortes que eu faço na cirurgia. Os cortes que eu faço, o desvio que eu faço, eu vou fazer restrição. Com a restrição eu vou diminuir a absorção também. Fazendo a restrição eu vou diminuir a digestão dos alimentos. Ele não vai ser tão bem absorvido aqui e vai se liberar hormônios da saciedade, hormônios para liberar mais insulina. Então, são os hormônios é intestinais. liberado naturalmente. Não é algo com a cirurgia que é eu vou fazer com que se libere facilmente isso, mais facilmente. Eu vou fazer com que o alimento chegue em áreas onde antes ele tinha dificuldade para chegar. Por que tinha dificuldade para chegar? Então, isso, na verdade, pode estar envolvido com a flora intestinal, que é outro assunto que a gente pode conversar. A flora intestinal se diz com relação a bactérias, se diz com relação à permeabilidade do intestino, como é que é absorvido. Isso é frequente também. Em pessoas que têm obesidade? A gente não tem um exame para fazer uma pesquisa em todo mundo, mas a gente sabe que isso acontece. A questão que estão envolvidas, são os fatores envolvidos com relação à obesidade, né, que se inclui aí no fator genético. Lá a gente vai pegar uma série de fatores, como por exemplo, essa permeabilidade do intestino, como o alimento é absorvido, como o carboidrato é absorvido. Aí já tem a flora intestinal, que é a flora bacteriana também, que vai estar envolvida também com a permeabilidade intestinal. Consequentemente, isso vai repercutir na dificuldade de liberação de hormônios intestinais. Isso vai aumentar a quantidade de alimentos que foram absorvidos. Aí já vou entrar na parte metabolismo. Tá vendo como é que é complexo? Será que é interessante a gente falar sobre metabolismo? Então, mais vezes no outro episódio? Será? É um assunto importante? Aí depois do metabolismo, aí eu sobrecarreguei o metabolismo também, né? Então,
Já são vários fatores envolvidos aí para você ver um pouquinho só que a gente pegou aqui, bem complexo de contar isso, mas eu Acho que queria um dia de forma a gente precisa de simples. uma hora inteira só para falar sobre Ah, bioquímica. sim, tem livros e livros aí e congresso só por conta disso. Mas de forma simples, contando para as pessoas que a cirurgia não é simplesmente corte e desvio. Legal. A gente quer liberar esses hormônios. Então, os hormônios que hoje estão em evidência, eles vieram muito daqui. Como se fosse uma engenharia, Daqui, né? eles vieram daqui porque se descobriu, foi esse hormônio, na cirurgia bariátrica, esse hormônio que fez com que as pessoas tivessem mais diminuição do apetite, que tivessem mais liberação de insulina, esses hormônios intestinais, e era assim que eles acontecem. Legal. Então, foi isso, hein? E desculpa te interromper, que Sem agora problema. veio uma pergunta na minha cabeça. Aham. Para quem que é indicado? Isso. Bem, os nossos protocolos, eles dizem o seguinte. As pessoas com IMC acima de 40, que é obesidade grau 3, eles têm indicação de ir para cirurgia. Isso quer dizer que é uma obesidade mais agressiva, obesidade que ela já está em níveis alarmantes, associadas nesse nível, né, com o IMC acima de 40, a gente sabe que tem uma chance maior de desenvolver uma série de doenças, né? Então, isso a gente já sabe que acontece. Então, as pessoas com índice de massa corporal, que é o IMC, que é a relação entre peso e altura, é fácil de fazer isso. Uhum. Ou melhor, é fácil de colocar hoje nos aplicativos, no celular você coloca IMC, lá tá cheio de É peso sobre a altura? de aplicativos. Não, mas tá cheio de aplicativos lá, IMC. Eles vão e colocam lá, você coloca lá seu peso, sua altura e já sai lá seu IMC. E aí, o IMC acima de 40 tem indicação de ir para cirurgia. No IMC acima de 35, com comorbidades, que seria, por exemplo, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, apneia do sono, doença articular, entre outras, teria indicação também de ir para a cirurgia bariátrica. Mas especificamente para essa técnica? Essa técnica, ela é uma cirurgia bariátrica e metabólica. As cirurgias bariátricas, elas são bariátricas e metabólicas. Todas? Bariátrica, todas, em menor ou maior intensidade. Umas com mais intensidade para isso e outras com menos para aquilo. Então, por isso que a decisão técnica, ela depende muito dessa avaliação prévia, de exames, para a gente falar, olha, essa técnica é legal para se fazer. Né? E tem a outra técnica, que é a sleeve, né, que pode ser feita também. Agora, o bypass, que é essa técnica, né, ela é uma cirurgia que ela é muito metabólica. Agora, a sleeve, essa outra técnica aqui, a sleeve ela é mais simples. Na sleeve, olha o que eu fiz aqui na sleeve. Eu só cortei o estômago. Eu só vim aqui e cortei o estômago na sleeve. Então, o estômago vai ficar só esse tubinho aqui, né, na técnica, na sleeve. Eu não mexi no intestino. Ela é uma cirurgia metabólica? Sim, mas não tão eficiente quanto o bypass. Por exemplo, para o tratamento de uma diabetes, se for um diabetes de difícil tratamento, que eu dependo já de mais de uma droga, uma diabetes de muitos anos, talvez a sleeve não seja uma boa técnica. Né? Eu vou ter resultado na obesidade, mas ali no diabetes talvez não tanto. Uhum. Mas isso tem que ser ponderado. Então depende também se a pessoa tem outros fatores associados, como por exemplo a diabetes. Exatamente. Né? E na maioria das vezes, ou melhor, muitas das vezes, está associado a alguma doença metabólica. Uma gordura no fígado, uma hipertensão, uma diabetes estão associadas. Diabetes tipo 2, não diabetes tipo 1, que é o diabetes aqui para tratamento, que é o diabetes genético. Tá? O diabetes tipo 1 tem falência total do pâncreas. Diabetes tipo 2 eu tenho insulina ainda funcionando, mas o paciente ele tem uma resistência àquela insulina. Uhum. Então, na sleeve, ou melhor, pode perguntar. É porque eu não sei se quem está assistindo consegue enxergar que aqui é a porção do estômago a ser removida. Aí eu queria entender se é sempre a mesma porção, o mesmo tamanho da porção que é removida, ou isso depende de cada caso? A gente tenta padronizar a parte que fica, não a parte que é removida. Padronização porque durante a cirurgia a gente passa uma sonda com calibre. Então eu tento modelar nessa sonda o calibre da cirurgia.
Então, essa parte, isso mesmo que você falou. Além de cortar e de grampear, essa parte que ficou para cá, ela sai, é retirada. Ela é retirada? Retirada. Essa parte é retirada. A pessoa vê o pedaço do estômago dela? Não Depois vai da ver, cirurgia? porque vai pra, se ela quiser ver depois, ela pode ver, mas vai para exame, né? Mas essa aqui é a parte retirada. No bypass eu não retiro nada. Na sleeve eu retiro essa parte. Realmente eu retiro. Então, o resultado dela, considerando a perda de peso especificamente, é superior ao bypass? São parecidas. As duas técnicas são parecidas com relação à perda de peso. Bem parecidas com relação à perda de peso. Tá? Mas são variantes que precisa de ser avaliado durante a consulta para se ponderar pacientes com super obesos, porque pode ser que eu decida a fazer essa técnica, porque essa técnica sleeve, ela começou a ser feita porque ela era parte de uma cirurgia que era feita, se cortava o estômago dessa forma, mas também desviava o intestino. Era mais complexa. Mas aí, por um motivo de complicação, se fez em um paciente super obeso, se fez só essa parte. E o paciente foi muito bem. E deu certo. Então, pode ser também que, taticamente, para um paciente super obeso também, se faça essa técnica e depois se complete com a outra. Então, o arsenal, Maria Gabriela, é muito grande. E a gente depende de uma série de fatores para se tomar as decisões. Existem outras técnicas além dessas duas? Existem outras técnicas, sim. Inclusive, agora, há pouco tempo atrás, essas técnicas também foram autorizadas pelo nosso Conselho Federal de Medicina. As técnicas, basicamente, elas aproveitam essa cirurgia. Quais a sleeve. Que essa técnica é o SADS, que é uma técnica que é feita, que aí, que além da sleeve, o que é que eu faço? Eu vou pegar o intestino e vou jogar lá em cima também. Eu vou fazer uma desabsorção também. E tem a bipartição intestinal também, que é outra técnica também que pode ser feita associada com a sleeve, que eu também vou mexer no intestino. Aí vai depender também do que eu vou pretender, quais são as doenças associadas para se usar uma ou outra técnica, de exames pré-operatórios para se amadurecer com relação a essa decisão. Então, as técnicas mais feitas, inicialmente se fazia a técnica mais consagrada bypass. Depois do bypass, aí se começou depois a fazer sleeve. Gosto muito da sleeve, uma cirurgia muito bacana, né, na sleeve. E depois, agora mais recentemente, também se passou a associar com a sleeve as cirurgias também intestinais. Entendi. Elas têm o mesmo valor? Assim, as cirurgias bariátricas custam o mesmo valor ou o financeiro independe? Praticamente os mesmos valores, porque tempo cirúrgico, aí tem a hospital, dia de internação, nos planos de saúde, só lembrando, eles cobrem. O plano de saúde, ele cobre a cirurgia bariátrica. Né? Ele tem que cobrir isso. Claro que tem que cumprir os requisitos, mas o plano de saúde, ele cobre a cirurgia bariátrica. Tem a questão de tempo que a pessoa está no plano de saúde, tem a questão de doenças associadas, tem a condição de ter passado, porque para ir para uma cirurgia bariátrica, a pessoa tem que ter tido falência em outros tratamentos. E não é simplesmente custa fazer particular uma cirurgia bariátrica? Isso é difícil de te precisar aqui agora com relação ao valor de uma cirurgia bariátrica, porque são vários fatores envolvidos, né? Porque tem uma equipe toda envolvida, uma equipe multidisciplinar, é um médico muitos anos de experiência, tem 2 auxiliares envolvidos, tem anestesista, tem material, grampeador, grampos, são caríssimos, aparelho de videolaparoscopia, hospital com UTI. Mas eu tenho certeza que é um bom investimento, né? Sim, é mais investimento, do que preço, investimento que a pessoa, que ela tem que perguntar qual que é o investimento que eu faço em mim, qual que é o investimento na minha vida, né? Como é que, para mim, né? Porque a gente sempre pensa em adquirir, a gente não, muitas pessoas só pensa em adquirir bens, e para mim, a minha vida, a minha família, né? O meu bem-estar, e para me viver bem, né? E tem sem essa parte de economia, né? Porque nós médicos, muitas vezes a gente, muita maioria, né? Não vislumbra só essa questão de valor, né? Ele quer resultado, né? Ele quer resultado para o paciente, ele quer fazer o melhor para ele, ele tem
vontade de realmente fazer com que as coisas aconteçam ali. Então, essa questão de valor é bem complexa, envolve uma série de fatores aí para se ter esse valor final. Doutor, se alguém que está assistindo aqui a gente quer realizar uma consulta com você, como que elas fazem? Olha, então, a gente está no Orion, né? A gente atende no Orion. A gente tem a clínica, o IEG, né, ao qual a gente faz os atendimentos e a gente marca as consultas e bate um papo lá legal. Né, a gente costuma ficar bem tranquilo lá para fazer os atendimentos, né, e se dedico a isso atualmente, né, no tratamento da obesidade. Lá a gente conversa sobre essas formas de tratamento, sobre cirurgia bariátrica, sobre balão intragástrico, sobre gastroplastia endoscópica, sobre medicamentos, sobre os multimodais, sobre associação dos tratamentos, sobre o que foi feito antes, porque para chegar na cirurgia não é quero operar, mas você tentou, o que você tentou antes? É realmente uma, né? Então tem que se tentar completa, antes, né? Tem que tentar antes outras coisas pra gente, opa, vamos para a cirurgia, né? Então tem que ser ponderado uma série de fatores. Já fiz esse tratamento, já não deu certo, então, e o que tem acontecido, né? Como eu falei para você, o paciente tratando com um medicamento, de repente já não teve resultado, ou teve efeito colateral, ou já está tratando há algum tempo, ou já tratou e já quer dar uma melhorada, então é dessa forma. Então eu vou pedir duas coisas. Vou te perguntar primeiro se esse agendamento é feito pelo WhatsApp? É feito pelo WhatsApp. As meninas, elas conseguem ajudar as pessoas aí que querem fazer as consultas, né? É possível de E onde que a gente consegue? Deixar aqui na descrição do vídeo, isso, né? Depois eu vou pedir para passar para você direitinho como é que tem um Instagram também, que tem um link que vai direto para o WhatsApp. Tem os nossos sites, porque as pessoas sempre elas querem informações, né? Como é que funciona, como é que é a clínica. Não é só de boca, né? Elas querem saber mesmo da experiência. Nós estamos aí há mais de 25 anos aí já no caminho aí. E qual que é o Instagram? IEG E aí você me pegou aqui agora. IEG endoscopia. Ele faz muita cirurgia, gente. Não tem tempo de gerenciar Instagram. Então vamos valorizar essa 1 hora que ele concede pra gente. Eu vou olhar aqui, que eu sigo. Então vai aparecer rapidinho. IEG endoscopia. Legal. Simples assim. E eu quero que você dê um recado para uma pessoa que já tentou medicamentos, já tentou tratamentos, técnicas e hoje está frustrada porque não emagreceu ou porque voltou a ganhar peso. Não desista. Não desista, porque é possível de se fazer o tratamento da obesidade. É possível da gente, mesmo como a gente tem falado sempre em obesidade, doença crônica que não tem cura, mas que tem controle. E como outras doenças graves também, ela tem recidiva. E a gente tem que atuar, né, nesses casos de recidiva também, naqueles casos onde se fizeram alguns tratamentos e não deu certo, ou naqueles também que são tratamentos primários, né? Então não se frustre, não fique frustrada, não se culpe, né? E não desista, né? É possível de realizar o tratamento da doença obesidade. Maravilha, doutor. Muito obrigada por ter assistido ao episódio de hoje. Se te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo, comenta aqui qual foi a parte mais interessante para você, se você conhece alguém que está passando por esse momento, por essa doença da obesidade e está em busca de um tratamento com especialista com experiência nessa área, que vai trazer um atendimento humanizado, um atendimento realmente focado no resultado. Procura o Dr. Márcios e compartilha esse vídeo para a pessoa também se sentir acolhida e entender que existe solução. Muito obrigada e até o próximo episódio do Conversas Leves.